Nós temos um problema estrutural no jornalismo em Portugal que começou lá atrás, nas universidades, em que a direita, ao longo dos anos, foi perdendo o interesse pela academia e fez algo de afastamento ideológico das universidades. E se eu concordo com esse princípio de não existir ideologia a ser transmitida no ensino, ao mesmo tempo considero que a direita saiu, mas permitiu que a porta ficasse aberta, não tendo limitado a introdução de ideologia dentro das universidades, o que facilitou a entrada da esquerda e da extrema-esquerda. Como consequência, atualmente nós temos uma retórica que é difícil encontrar jornalistas que olhem para a opção de governação à direita como sendo uma opção viável e construtiva para o país. Maioritariamente têm sempre uma visão de que a direita vem destruir e o coletivismo que está presente na retórica da esquerda acaba por colocar numa lógica até corporativa por parte dos próprios jornalistas uma aversão a tudo o que é jornalistas de direita, e percebemos isso nas constantes retóricas. Mas daí a perderem a vergonha na cara vai um passo que muitas vezes é pequeno. Hoje eu vi uma notícia onde o editor de política do Observador diz que é curioso, e diz ele de uma forma risonha, porque ele ultimamente tem participado muito nos programas do Ricardo Araújo Pereira e por isso se calhar acha-se engraçado, e tem a retórica de dizer curioso ser por culpa do Chega, a insinuação que faz e a afirmação que faz é curioso ser por culpa do Chega que a polícia entrou dentro do Parlamento pela primeira vez. Eu vou recordar uma coisa a estes jornalistas que tentam deturpar a realidade, ao mesmo tempo emitir a opinião, que sabem perfeitamente que com o facto de emitirem a opinião estão a influenciar a opinião pública e têm uma responsabilidade clara. Primeiro, a fazer um parêntese e dizer que não estranhem que chegue a determinada altura que os órgãos de comunicação social começam a entrar numa dependência tal dos patrocinadores que a maior parte deles, os patrocinadores, começam a entender que a retórica está construída e que hoje as pessoas pouco consideram ou pouco valorizam as opiniões dos jornalistas, e como consequência começamos a ver os órgãos de comunicação social a falir ou a ter uma dependência do Estado que nós não temos que suportar, nós não temos que pagar os órgãos de comunicação social. Feito este parêntese de alerta aos órgãos de comunicação social e aos donos dos órgãos de comunicação social que permitem que estes opinadores, ao invés de darem notícias, estão constantemente a emitir opinião, dizer o seguinte: é falsa a notícia. O que o editor de política do Observador se esquece é que isto não é um caso isolado da polícia chegar ao Parlamento, e caso não se recorde, podia fazer o paralelismo quando a polícia esteve no Parlamento para ir buscar Paulo Pedroso por causa do processo Casa Pia, acompanhado até à porta por todos os membros do Partido Socialista, e todos nos recordamos da cara de Ferro Rodrigues quase a chorar pela detenção de Paulo Pedroso, depois das escutas do Estou-me cagando para o segredo de justiça, etc. Coisa que o editor de política do Observador nunca vai assistir é, aconteça o que acontecer, os deputados do Chega não vão fazer essa figura, e não vale a pena continuarem com a retórica, porque não foram os deputados do Chega, nem o grupo parlamentar do Chega, foi um indivíduo que cometeu esta atrapalhada toda que nos está, obviamente, a tornar numa situação de constrangedora para a gestão do grupo parlamentar. Mas daí a termos medo, a não dar a cara, ou ouvirmos escutas do presidente do partido a dizer que se está cagando para o segredo de justiça, é muito diferente. O nosso comportamento foi claro, muito diferente dos outros partidos no passado. Nós tivemos, ainda no mandato anterior, no caso do processo Vortex, tivemos a situação de ter um deputado do PSD também sentado lá atrás durante uma data de tempo, a quem o Partido Social Democrata, por causa do processo de Espinho, a quem o Partido Social Democrata não tirou sequer a confiança política e não fez absolutamente nada. Portanto, sejamos sérios a passar as informações, e se obviamente existe gravidade neste comportamento
que foi tido neste comportamento que acaba por nos afetar a todos, eu não vou medir gravidades, porque acho que nem sequer é possível estar a medir a gravidade deste caso com a gravidade do caso Casa Pia. Portanto, vamos ver se paramos com brincadeiras e se somos sérios da forma como damos as notícias, porque a maneira como a imprensa tenta manipular a informação é no mínimo ridícula. A situação por si já é ridícula, nós assumimos claramente que a situação é ridícula, assumimos constantemente que é um embaraço para nós, mas não tentem agora utilizar esta brincadeira para tentar deturpar e vir com a vossa retórica de esquerda e de extrema esquerda. Sejam isentos, porque é isso que o código deontológico dos jornalistas vos diz, e não sejam parciais da forma como têm sido nos últimos dias.